tudo bem com vocês? Estamos de volta. Muito bem. E estamos com a Geisa Vidal Barazal, né, GG? Sim. A nossa professora de yoga, a nossa AID humana. Inteligência artificial. Né? E a Geisa também está falando, a gente falou bastante sobre mantra, sobre como funciona essa energia e qual é o barato, né? O que aí acontece quando a gente trabalha mudras e o que são mudras, né? Vamos lá. Mudras ou mudras são gestos que a gente faz com a mão, com o corpo ou com os dois ao mesmo tempo, né? Eles são selos. Então, quando você faz ali um certo posicionamento de mãos, você muda o seu estado de consciência. Você muda ali o seu nível de consciência. Então, a gente vai pegar os rishis lá na Índia, e estamos falando também de coisas milenares, tá? Estamos falando de yogi não contorcionismo, yogi raiz, né? Aqueles homens que se retiravam da sociedade e passavam a vida em meditação. Quando eu falo vida em meditação, não é exagero falar de homens e mulheres, né, os dois, que ficavam ali cerca de 18 horas, 20 horas por dia meditando. E eles perceberam que quando eles entravam no nível mais profundo de meditação, as mãos ficavam numa certa forma. Era uma coisa que acontecia. Então, eles estavam meditando e a mão entrava numa posição. Isso. E aí, quando a gente faz o mudra, é como se a gente tentasse fazer o caminho de volta para aquele estado de consciência que eles atingiram. Então, por exemplo... Mas bem petit. É porque eles estavam lá na montanha ou na caverna. Então, quer dizer, o que eles conseguiram é a gente acessa essa consciência que eles conseguiram naquele momento. Exatamente. Isso é interessante. Eu brinco que os mudras, eles são como uma acupuntura nas mãos. Então, porque nas mãos a gente tem os pontos do corpo, a gente tem os 5 elementos. Então, polegar é fogo, indicador é ar, o dedo médio é éter, o anelar é água, não, o anelar é terra e o dedinho é água. Né? Então, a gente tem os 5 elementos nas mãos. E a gente também tem os planetas nas mãos. Isso, tem os planetas, né? Isso que eu ia falar, tanto que quem lê a mão lê pelo planeta, né? Então, cada dedo representa um planeta. Na palma da mão também tem ali os planetas. E a quiromancia védica é muito interessante. Porque, por exemplo, vamos supor, o dedinho representa Mercúrio, que é a comunicação. O anelar, eu não lembro qual planeta que é agora. Não, Sol? Não, Sol acho que é o dedão, não lembro mesmo. Mas, por exemplo, o tamanho do dedinho em relação ao anelar, o cara consegue falar qual que é a sua personalidade. Porque tem a ver com a forma como o pensamento conecta. A falange, por exemplo, se o seu dedinho aqui, ele pega um pouquinho mais para cima ele chega aqui na primeira falange, é porque você tem uma personalidade X. Se o seu dedinho pega mais no meio, então você tem uma personalidade Y. Então, eles conseguem fazer essa leitura de personalidade interpretando os dedos, os planetas, o formato das mãos. Enfim, é bem interessante. E aí, quando você faz um mudra, ele vai aí ativando alguns pontos no seu corpo que você vai tendo aí uma mudança de energia, de consciência. Eu gosto muito de usar mudra. E tem mudra para tudo. Para dor de cabeça, para cólica, para manter o réu primário. Manter o réu primário é aquela assim, ó, sabe quando você quer pegar em alguém, né? Exatamente. Segura, paciência. É aquela assim, melhor é ter paz do que estar com a razão. E tem um exercício muito simples para a gente sentir o efeito do mudra no nosso corpo, tá? Você vai unir aqui, fazendo aquele famoso gesto de meditação, o Dhyana Mudra. Então, você vai unir a pontinha do polegar e do indicador, os outros dedos aqui esticados, pode repousar sobre o seu joelho, enfim. E aí você fecha os olhos, se concentra
E você se põe numa posição de observador. Parece um olhinho, né? É. Uhum. E aí você só se observa. Como que tá a sua respiração? Ela tá mais longa? Tá mais lenta? Tá no baixo abdômen? Tá no peito? Assim... Ou não respira igual eu. Ou não... É que você caiu da nave, né, Marta? Eu não sei se o oxigênio te faz bem. Eu falo assim, gente, às vezes eu não respiro. Eu falo, como é que o corpo aguenta? Né? Então, mas assim, é muito difícil a pessoa começar a se observar. Então, assim, você colocar numa posição de observar a sua respiração sem interferir nela, agora eu vou respirar mais, agora eu vou respirar menos, também não é tão bolinho. Mas fica a dica, ó. Pontinha, polegar e indicador, fica ali um minutinho respirando, observando. Depois você vai fechar um pouquinho a bolinha aqui, ó. Escorrega o indicador para dentro do seu polegar, fechando só um pouquinho. E respira. E aí você percebe, teve alguma mudança na sua respiração? Teve alguma mudança no mental? Fica ali um tempinho observando. E aí depois você fecha totalmente aqui, ó. O indicador dentro do polegar, assim, fechando totalmente a bolinha. Faz um caramujinho. Faz um caramujinho. E aí você observa como que fica a sua respiração também. Ela vai pra cima pra mim. É, isso mesmo. Ah. Então, para vocês terem uma ideia do efeito do mudra, só de escorregar aqui, ó, um dedinho dentro do outro, a sua respiração muda completamente. Interessante, né? Então, imagina você fazer isso, você fazer um mudra para te auxiliar numa meditação, para acalmar a sua ansiedade, né? Interessante. E tem mudra para a pessoa ficar mais focada? Hoje o povo tá todo mundo falando que tá fora de foco, né? Rolando rios do Instagram aí. Tá. Primeiro você joga seu celular. Tô brincando. Mudra para ajudar na concentração. Você pode... Tem um gesto que intuitivamente as pessoas fazem quando elas querem pensar alguma coisa ou lembrar alguma coisa, que é unir as pontas dos dedos das duas mãos. Eu brinco que é o mudra do Megamente. Sim, é verdade. Quando a gente pensa num CEO, né? É aquela pessoa que tá com todas as pontinhas dos dedos e aberta, assim, né? Então, quando tipo, você precisa lembrar alguma coisa e não tá conseguindo, você... né? Ele equilibra os dois lados né, os dois hemisférios aí do cérebro. Outro mudra que ajuda tem mais dois mudras que ajudam bastante nessa questão de concentração, é o Tarabodhi Mudra, que é o mudra de iluminação. Então você entrelaça os dedos, estica indicador e polegares e une a pontinha dos indicadores e dos polegares, né? O Tarabodhi Mudra. Sabe quando você precisa achar uma solução e não consegue? O Tarabodhi. Quando você precisa ter uma ideia, criar algo novo, o Tarabodhi Mudra te ajuda. E, por fim, um último mudra que ajuda aí na concentração é o Kalesvara Mudra. Eu brinco que quando eu faço esse mudra, eu me sinto Homer Simpson. Eu faço ele, parece que... Até os macaquinhos batendo panelinha assim na minha cabeça, tipo, vão embora. Tipo, nem na rosquinha eu consigo pensar. Você vai unir a ponta do dedo do meio das duas mãos, vira os outros dedos aqui pra dentro, unindo aqui, né? Esse daí depois assiste no nosso vídeo, ou lá na Espaço Rator, ou depois, porque talvez você não vai conseguir entender só descrevendo. Exatamente. Mas, ó, dedo do meio esticado, une a pontinha do dedo do meio lá no alto. Todos os outros dedos você vira pra dentro, unindo aqui, ó, dedinho com dedinho, falange com falange. E une a pontinha do polegar lá embaixo. Eu brinco que esse mudra é um coraçãozinho mal criado. Ah, sim, com certeza. Não faça isso para as outras pessoas. E esse mudra, ele ajuda a diminuir a velocidade dos pensamentos. Ah, que legal. Muito bacana, né? Isso é interessante. Porque a meditar, né? Fazer mudras e meditar, não é que você vai parar de pensar. Mas é você se dar um tempo, né? Ao invés de você pensar 100 km por hora, pensa 20. Se conseguir baixar para 20 ainda já tá bom, né? Verdade.
E outras coisas que você trouxe, essas mudras você trouxe lá da Índia, como é que foi? Foi na sua experiência com a yoga? Foi na experiência com yoga. E na Índia é muito legal que quando você desce ali no aeroporto de Delhi, que é a capital, a primeira coisa que você vê é um painel gigantesco dentro do aeroporto com vários mudras. Ah, que interessante. Assim, umas mãos, assim, umas esculturas de mãos gigantes, com vários mudras meio que te recebendo e te abençoando. Olha, é quase que você está recebendo a energia só pela posição da mão ali. Interessante isso. É bem legal. E alguns santos têm, né? As mãos em mudra. Muitas vezes até Cristo é retratado com as mãos aquele dois dedos, né, que fica para cima é um mudra, né, também. É um mudra. Então, tem aí né, a maioria dos santos também sempre tem um mudra. Mas eu na minha vida, né, aqui eu tive esse interesse pelos mudras um dia que estava chovendo muito e eu estava com cólica. E era na minha outra vida, quando eu trabalhava como advogada. Aí parecia aquele comercial de cigarro que o cara quer fumar. E aí Aí, tipo, ele vai lá fora e tá chovendo, o guarda-chuva sai voando. Tava um dia assim. Eu falei assim, como que eu vou descer 2 ladeiras... Para comprar um remédio. Para comprar um remédio. E era uma época que não tinha, assim, essas entregas que nem a gente tem hoje, né? Tão fácil de pedir um delivery. E aí eu falei assim, gente, não tô aguentando. O que faço eu da vida? E aí eu falei assim, caraca, tem mudra. E aí eu joguei lá, tipo, mudra pra cólica, fiz o mudra e foi questão, assim, de 2 minutos. Nossa, olha, mulherada, depois entra lá no @Shraddha Geisa Yoga só para você saber qual que é o mudra para ajudar para as cólicas, né? Porque o que a mulher sofre de cólica também não é fácil, né? Não. E aí passou. Aí passou a cólica, eu falei assim, olha só, funciona. Melhorou. Gostei disso, né? Vou fazer mais. E aí começou o meu interesse pelos mudras. Olha, que interessante. E aí vai virar um curso? Como é que funciona isso? Vai virar um curso, o primeiro curso do Shraddha, olha que lindo. Vai ter um curso de mudras, está na fase de edição. Já separamos aí, a gente preparou um material bem legal. E em breve eu vou lançar o curso. Então acompanhe a Geisa lá nas redes sociais dela. Qual que são as suas redes, Gê? Vou passar do estúdio. É um nome muito complicadinho, mas que eu amo, porque tem um significado muito bom pra mim. Shraddha. SRADDHA _yoga. Então, Shraddha Yoga, vocês me acham lá. E nas minhas aulas eu sempre trago mudras. Nas minhas aulas também. Então, quem tiver interesse aí de participar das aulas, enfim. Já fala, Geisa, quero mudar para ganhar dinheiro. Tem, mas esse é só no curso. Só no curso. Para vocês me darem dinheiro para eu ganhar dinheiro. Mas tem mudra para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, tá vendo? Para realizar desejos, tem de tudo. Muito bem. E então acompanha ela nas redes sociais, né? Dá uma olhadinha lá, curta, comenta, compartilha bastante para ela soltar esse curso o mais rápido possível. Como eu digo, ajudem a professorinha. É isso aí. E aquele símbolo lá que o pessoal do rock and roll faz, ele é um mudra também? O símbolo específico do heavy metal é mais ou menos. Mais ou menos. Quem trouxe esse símbolo do heavy metal foi um cantor chamado Dio. E a avó dele, acho que era italiana, e ela falava que esse símbolo é para espantar o mal. Ah, é? Aí ela fazia assim, e ele trouxe isso pro heavy metal, que era um símbolo para espantar o mal. Para espantar o mal. Olha só. Mas tem uma... Gente, como um poço de cultura inútil, né? Enfim. Não, é super útil. Mas tem uma variação desse símbolo do heavy metal que você vai unir a pontinha do polegar, do dedo do meio e do anelar, deixando os outros dedos para cima. É como se fosse um focinho. Então é polegar,
dedo do meio e anelar e os outros dedos aqui pra cima. Eu brinco que esse aqui é o mudra de ir pro matinho. Como assim? Pra funcionar o seu intestino? Olha só. Então, esse mudra, ele ajuda a dar uma aliviada aí no corpo, né? Ele trabalha com detox no corpo. Então, ele ajuda a dar uma aliviada no fígado. Digestão capenga também. Se a sua digestão tá meio... se você tá meio nauseada, comeu um pouquinho, tomou água e tá passando mal porque bebeu água. Enfim, esse mudra ajuda. E também para quem tem problema aí, para ir no matinho. Mulheres com constipação, né? Essa parte é realmente bem difícil e deixa uma irritação grande, né? Então é bom trabalhar para de manhã cedinho funcionar. Acordar às 6:30 da manhã. Nossa, olha que sonho de vida. Acordar 4:40 lá no horário de Brahma Muhurta. Fazer suas higienes pessoais, que é ir no matinho, lavar o rosto, raspar a língua, escova o dente também, né? Ninguém é obrigado, enfim. Embora eu ache difícil ter alguém acordado com você nesse horário. Faz ali uma prática de yoga, senta aí, partiu meditação com mantra, mudra, japamala. Aí você vai estar já protegido, bem, super ótimo para o seu trabalho, né? Para caminhar na vida. Já tá pronto pro dia. É isso aí, gente. E se vocês quiserem mais informação, quer fazer as aulas, como é que faz para te achar, Gê? Vamos lá, vou deixar meu WhatsApp, 11 91 856 9363. Praticamente todas as aulas são online, né? Tem a opção presencial, mas todas as aulas que tem presencial tem no online também. Tenho aluno em tudo quanto é canto do mundo. E não é mentira, não. Eu tenho aluna na Suécia, na Itália, na Espanha. Você vê a força de vontade, hein? Porque Estados Unidos, Então, é só querer achar a Geisa que você acha. Acho. Enfim, 91 856 9363. Muito bom. E como é que pra você você usa os mudras no seu dia a dia, fora o do... Você acorda, faz todo dia? Ou é quando você tem uma situação específica? Eu uso nas minhas meditações. Então, eu reservei 2 horários no meu dia para meditar. Um logo pela manhã e outro quando está anoitecendo. Então, são 2 faixas do dia ali que eu tiro meia hora para fazer a meditação. E eu uso muito os mudras na meditação. E quando tem alguma coisa muito pontual. Putz, bateu uma dor de cabeça, bateu uma cólica. Tô com sinusite. Aí eu também faço mudras para me ajudar. E nas aulas eu uso bastante mudra. E os alunos pedem. Teve até um dia, olha só, trazer um testemunho para vocês. Que uma aluna entrou na aula que ela estava com uma irritação no olho. Saiu ali uma bolinha no olho dela. E ela foi em 2 hospitais de olhos e não conseguiu atendimento. Nossa. Então, ela falou assim, hoje eu preciso fazer yoga porque eu vou perder o réu primário. Ela estava bem irritada. Porque 2 lugares é horrível mesmo, né? E ela não conseguiu atendimento, ela estava super mega irritada. Ela falou assim, eu vou fazer a aula na força do ódio, mas eu vou, porque senão hoje eu, arrasto a cara e joguei no chão. E aí ela entrou na aula e falou, Gê, tô assim, tô assado por causa do meu olho, não sei o que lá. E aí eu ensinei 2 técnicas para ela. Primeira, Prana Mudra, que é polegar, ponta do dedinho e ponta do anelar. E os outros dedos esticados. Prana Mudra. Ele trabalha com prana do corpo, traz energia e ele trabalha questões de visão. Tanto a visão física quanto a visão espiritual. Eu brinco que é a visão filosófica. Ou você quer ver tudo, né? Depois não fala pra gente que, bicho, tô vendo tudo agora. Ele tira você da ilusão, entendeu? Exatamente, por isso. Milhares de pessoas falando que o boy é um lixo, só você achando ele lá, a 8ª maravilha do mundo. Então, exatamente por isso. Porque aí você vai ver tudo. Exatamente. Então, esse mudra, ele tira aí essa ilusão, né? Então, eu ensinei o Prana Mudra e ensinei uma técnica também, é um Kriya Yoga,
é uma técnica de limpeza chamada Trataka, que é você focar o seu olhar num ponto específico, mantendo os olhos abertos até ele lacrimejar, né? Você faz isso por alguns instantes, depois para, não esfrega os olhos, não aperta os seus olhos depois, porque ele fica bem sensível, né? E eu dei essas duas técnicas para ela. E aí no dia seguinte ela falou assim, Gê, a bolinha do meu olho sumiu. Olha só que interessante. É interessante, né? Porque às vezes, que nem no caso dela, que os hospitais não atenderam e precisava recorrer a alguma ajuda, é um remédio energético, né? É. Muito bom. Às vezes o seu corpo literalmente só precisa de um respiro. É, verdade. Ainda mais hoje em dia, né? Com certeza. É isso aí, Gê. Muito bom, né? E já que a gente tá aqui, os Baby Dragons também quiseram aparecer. Bora então, lá. Vamos mandar só um Baby Dragon pra você pro fim de semana? Vamos lá, GG vai tirar um Baby Dragon Ai, eu quero pro fim de semana. Um bem bebuchinho aqui. Oh, quem que é? Ah, Baby Turquoise. Eu vim chamando ela hoje. Tá vendo? Nada é por acaso, gente. Sem brincadeira. É possível. Eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Baby Turquoise me incentiva a agir agora. Gente, eu vim chamando a Baby Turquoise no caminho, porque apareceu que ia estar um mega trânsito. Eu falei assim, nossa, eu vou me atrasar. Nada, é dragão. É. E aí eu cheguei antes do previsto. Até eu fiquei, Turquoise, me ajuda aí, Turquoise, me ajuda. E aí agora saiu aqui, ó. Baby Turquoise. Ó, que bonitinho. É isso aí. Então, para você que acha que não vai dar tempo, né, tem alguma coisa aí na urgência, chama a Baby Turquoise com os mudras, né, para se acalmar, respirar, que vai dar tudo certo, né? E aproveitar bem esse final de semana que tá aí chamando para bastante coisa, né? Gente, não esquece de compartilhar esses vídeos, dar like, ativar o sininho, né, mandar comentar também, né, porque comentários são importantes, e se inscrever, né, nas redes sociais. Então, Gê, passando todas as suas redes sociais. Geisa _yoga. Geisa simples, tá? Geisa _yoga. Tem do estúdio Shraddha SRADDHA _yoga, e tem meu WhatsApp 11 91 856 9363. Ou então, lá no Espaço Rato, olha lá quem seguiu, quem não seguiu, que eu tô lá no meio também. Sim, a Geisa eu chamo de IA porque é ela que responde. Então, não temos uma inteligência artificial, é uma inteligência super real. O robozinho mal criado da Marta sou eu. É o robô real, né, que responde para você e tá lá sempre te atendendo também. Sim. Então, curta, compartilha. No Instagram é o Hathor _Spaco, e o Spaco Hathor tudo no YouTube. Aí você pode rever esse vídeo, né? Perdeu um mudra, quer saber um pouco mais de mudras. Você, Gê, eu quero saber como é que eu faço aqui. Manda mensagem que a gente vai estar sempre ali apoiando, ajudando. Tirando, né, algumas dúvidas que vocês possam ter sobre mudras, né? Porque é uma partezinha da yoga que muitas pessoas não comentam, né? Acaba passando um pouco meio despercebido, mas que realmente tem uma profundidade, né, no seu processo, na sua concepção, e que também traz uma sabedoria milenária importante, né? Só um parênteses, Marta, bem rapidão. As pessoas às vezes têm um pouco de preconceito com a Índia e com as coisas que vêm de lá. Uhum. Mas eu não conheço uma civilização, porque a Índia é muito antiga, muito antiga, é milenar, né? que entende tanto de mente e corpo como os indianos. Então, assim, o yoga, ele tem muitas ferramentas, muitas ferramentas. Então é muito vasto. E de muito estudo, né? Muita compreensão, trabalho, egrégoras, né? E todos eles ali deixando para a humanidade, né, esse legado. Então, às vezes, a gente esquece também que muitas coisas são ancestrais, né? E olhar para essa ancestralidade com mais amorosidade, com mais respeito, né? Sim. É isso aí.
Gente, se você gostou dessas informações, manda bastante like pra gente trazer a Geisa de novo com outras informações, né, GG? Gratidão. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Namastreta.